Olá, meus alunos, tudo bom? Como é que está a nossa caminhada? Como é que está a nossa luta? Como é que está você aí na sua cidade, na sua região? É isso aí, vamos resistir, ter firmeza, força, porque esse tempo não vai demorar muito não. Logo, logo passa, a gente se encontra, as nossas aulas voltam a ser presenciais e o calor humano volta de novo, mas por enquanto vamos aproveitar esse canal de comunicação, que são as videoaulas, para que a gente continue dando seguimento à nossa formação acadêmica. Hoje vamos dar continuidade à história da educação e vamos dar um passeio na Idade Média. São 1000 anos e vamos falar da Idade Média em 2 vídeos. Esse é o primeiro vídeo sobre a Idade Média e nós vamos rapidamente parafrasear e entender um pouco sobre a questão do cristianismo, porque o cristianismo ele será fundamental para entender o nascimento da Idade Média. O cristianismo é um conjunto doutrinário a partir do pensamento e da filosofia religiosa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um jovem que veio morrer precocemente aos 33 anos e ele filho do casal Maria e José. Porém, o que de especial traz em Jesus de Nazaré é sobretudo a história que está em volta do seu nome e dos seus antepassados, porque quando você vai ver a história de Jesus de Nazaré, você vai ter que voltar lá atrás na antiguidade e ir até a cidade de Ur, né? E conhecer os patriarcas, que vai dar origem aos hebreus, que aí é Abraão, Sara, Isaac, Jacó e por aí sucessivamente. E o nascimento dessa população, ou seja, a civilização desse grupo hebreu, não é? Eles ganharam uma relevante importância no início da formação das cidades e das organizações sociais, porque eles eram nômades inicialmente, ou seja, eles não ficavam fixos na sua terra. Eles saíram da cidade de Ur na liderança de Abraão, como eu falei para vocês, considerado patriarca, ou seja, o pai, e dos seus descendentes até eles chegarem à terra, né, de Canaã, que no relato histórico dos hebreus é a terra prometida por Deus. Obviamente Abraão não chegou, né, à terra prometida, já foram seus descendentes, né, e foram várias etapas que os povos hebreus passaram até chegar, né, na terra prometida, segundo o pensamento religioso deles relata em toda essa caminhada. E é uma história muito bonita de ser estudada, e você pode buscar essas histórias, essas narrativas na Bíblia. Vocês têm em casa toda essa história ali. Vocês podem ler o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que também se chamam também de Torá, não é? Que são os livros que vai fazer essa narrativa, não é? Do Gênesis, não é? Até o momento, né? Em Deuteronômio. Vocês vão ter lá toda essa vivência dos povos, do povo hebreu. E quero citar também do povo hebreu a figura de Moisés, que foi ele é um marco divisor aí nesse processo, né? Na condução que vai passar pela época que o povo hebreu ficará preso cativo no Egito. E Moisés ele é um hebreu, né? Porém ele foi criado dentro do palácio egípcio, né? Pelo faraó Ramsés, e o relato, né, nos conta que
essa criança, né, o Moisés, ele foi introduzido dentro do palácio do faraó e foi criado como fosse filho adotivo do faraó, e ele teve grande influência na libertação dos hebreus que eram escravos ali no Egito. E há toda uma narrativa da saída, né, dos hebreus do cativo, que eram escravos no Egito, até a famosa travessia do Mar Vermelho, não é isso? E o período, né, os 40 anos, né, da travessia no deserto até chegar à Terra Prometida, que é uma narrativa muito interessante para poder compreender um pouco Jesus lá adiante na Idade Média. E assim, após chegar à Terra Prometida, que não foi Moisés que chegou, Moisés morreu antes de chegar à Terra Prometida, mas aí também nós vamos ter, né, a tabulação, ou seja, quando foi escrito os 10 mandamentos, que é o primeiro código de conduta, o primeiro código formal jurídico, né, que são os 10 mandamentos, que vai dar também base à questão do princípio, né, de respeito, de ética e de liberdade humana, que é apresentada a Moisés, e Moisés apresenta aos seus seguidores. Segundo o relato histórico, Moisés, como falei, não chega à Terra Prometida, mas Arão, né, ele chega e quando chegou na Terra Prometida, essa terra tinha dono, e aí começa um outro conflito, que não vem muito ao caso, nós vamos discutir, que é a história dos hebreus, mas eu quero dizer para vocês a influência dos hebreus, porque Jesus vem dessa construção histórica. E aí, quando esse povo hebreu toma essa terra por posse, aí vai entrar um novo período, né, de patriarca, então vamos contar juízes, depois vai entrar os reis, e dentre os reis nós vamos ter aí o rei Davi, né, muito importante na história, e Salomão, porque é no período dos reis que é construído o templo de Jerusalém. E esse templo de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, será o palco histórico até hoje de seríssimos conflitos por conta do templo de Jerusalém. Ei, Jerusalém, 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 tem história. Então, assim, Jesus, ele nasce naquela região ali, né, ali na região da Judéia, ali, nós estamos, tudo muito próximo ali, né, a Judéia, Canaã, Belém, Nazaré, são cidades próximas que compõem uma região onde esses hebreus depois ficaram povoando ali aquele espaço, e Jesus nasceu e foi criado ali naquele meio, e ele sendo descendente da raiz, né, dos hebreus, então ele trazia na sua história a promessa, né, da vinda do Messias, aquele que vinha libertar toda a humanidade, onde Deus iria se encarnar homem e salvar a humanidade. E o relato histórico diz que quem foi? Jesus, o filho de José e Maria, foi exatamente esse filho de Deus encarnado na terra. Bem, com Jesus vivo acontecem os milagres, não é? Desde Caná, o primeiro milagre de Jesus foi em Caná, da Galileia, e o último milagre de Jesus, formalmente dito, é quando ele vai ser preso e Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, e Jesus imediatamente cura a orelha do soldado. É o último milagre em vida ali de Jesus até ele ser preso. Posterior, os milagres já são pós-morte de Jesus. Bem, Jesus, ele é morto pelos soldados, ou seja, pelo Estado. O Estado autoriza a morte de Jesus, motivado pelos interesses dos sacerdotes e doutores da lei da época e da população que mandou crucificá-lo, viu? Então, tanto que o governador na época disse: vou lavar minhas mãos, não tem nada a ver com isso, vou entregar para vocês, vocês se virem para lá. Quer matar, eu não vejo culpa nesse homem, mas vocês querem matar, leva para lá e faça o que vocês quiserem fazer. Eu não tenho nada a ver com isso não, eu vejo esse homem inocente. Mas, e assim aconteceu, e mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu. Bom, mas Jesus, eu estou falando do Jesus histórico, não é? Jesus, enquanto, aspas,
aquele que cometeu o crime, aquele que o Estado mandou a morte de cruz, que era a pena da época, uma pena cruel, tanto que ele é morto ao lado de mais duas pessoas fora da lei, não é isso? O Estado tinha que guardar o corpo, não é? E Jesus, ele é sepultado, não é? Ele recebe um túmulo onde ele fica, né? E os soldados romanos ficam tomando conta daquele corpo. Porém, no outro dia, esse corpo desapareceu. E não se sabe exatamente o que aconteceu na questão civil, na questão, né, jurídica, não se sabe. Os soldados disseram que ninguém entrou e ninguém saiu, mas o corpo não estava lá. E as mulheres, né, hebreias, né, seguidoras do pensamento dos hebreus, lembra? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, né, até chegar Davi, então até chegar a Jesus. Então essas mulheres seguidoras de Jesus, né, amigas de Jesus, elas foram lá e, segundo o relato, elas conversaram com Jesus, e Jesus havia ressuscitado, e ele manda comunicar a todos que ele ressuscitou e que estava no meio de nós. Ok. Então, essa notícia, que aqui um homem nascido verdadeiramente, ele é o Filho de Deus, que ele fez milagre e ressuscitou, e o Estado não dá conta do corpo, se propaga em todo o Império Romano, porque o Império Romano, ele tinha se estendido como um todo, não é isso? E toda aquela parte do Oriente pertencia ao Império Romano. Até então, o Estado romano não se incomodava com as questões lá das histórias dos hebreus e de Jesus, etc. e tal, porque o Estado romano, ele não interferia na cultura, nos costumes e na religiosidade popular. A preocupação dele era a questão da ordem econômica. Isso a prova disso é uma frase de Jesus: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando ele é perguntado acerca de pagamento de impostos. Então Jesus não o Estado romano não interferia nas questões de ordem religiosa e cultural da época. O Estado romano queria fazer a gestão do poder econômico da época. Agora, quando Jesus ressuscita e essa informação é propagada, gradativamente as pessoas, né, no Império Romano começam a se converter para o cristianismo, ou seja, passam a se converter às ideias de Jesus, e começa o relato que essa população de seguidores de Jesus, aquele homem que ressuscitou, que é Filho de Deus, isso começou a ganhar uma proporção muito grande no Império Romano, e até chegar ao ponto do próprio imperador Constantino, muito pouco mais adiante, né, não suportando mais a pressão e a expansão do Império Romano, né? E antes disso, as atrocidades que os imperadores fizeram com os cristãos foi terrível. Jogar na jaula com o leão, matar a fogo, são tantos relatos que você tem que pegar a Bíblia e ler a Bíblia inteira. Mas assim, as atrocidades são enormes que o Estado faz para poder abafar aquele movimento cristão, mas quanto mais abafava, aquele movimento crescia. E vocês sabem como é que é a cabeça de político. Quando o político vê que ele não dá conta, o que ele faz? Ele, se junta. E aí foi o que aconteceu com Constantino. O imperador romano Constantino, vendo a expansão do Império Romano, a expansão do cristianismo e a conversão do Império Romano, praticamente todo cristão, o que ele faz? Ele oficializa o cristianismo no Império Romano e institui a religião oficial do Estado, que é a religião católica. Aí nasce a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Entendendo? Ou seja, e por que romana? Porque aí ele retira a gestão, a administração, o nascimento da ideologia do cristianismo, que está lá no Oriente, e traz para cá, para o Ocidente, aqui para a Europa, ali na Itália, e deixa ali em Roma, segura por ali mesmo, para tentar controlar e tirar proveito da situação. Mas aí
o cristianismo já tinha uma dimensão muito mais ampla do que a dimensão política, e nasceu como religião católica. E Pedro, né, um dos apóstolos de Jesus, ele com Jesus em vida tinha dito a ele que o nome dele era Pedra. Pedro significa pedra. E disse que sobre ele iria edificar a igreja. Então essa é a justificativa, né, de Pedro ser, né, o primeiro chefe da igreja católica, que é a nomenclatura de Papa, ou seja, Papa Pai, né? Então Pedro foi o primeiro Papa, o primeiro pai da igreja católica. E os papas são sucessores de Pedro. E a sede da igreja católica passará a ser em Roma. E a igreja católica será a maior instituição que o mundo na Idade Média pôde conhecer, a instituição que mais constituiu poder e dimensão e interferiu na vida política, econômica, social e religiosa das pessoas. E aí é que nós iremos, né, no nosso próximo encontro, na parte 2 da nossa aula sobre história da educação na Idade Média, é que nós vamos começar a entender agora como ocorreu a implantação da educação nesse cenário de Império Romano, mais cristianismo, mais igreja, mais poder da igreja, feudalismo, e como é que isso se transformou, não é, no modelo de proposta pedagógica que nos influenciou até hoje, inclusive na questão da educação brasileira. Um abraço especial do professor Márcio a todos vocês, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.